Camaradas, boa noite, eu sou o Vina Guerreiro, esse é o Nada Mais com Cigarro, um Nada Mais com Cigarro especial, animado, em que eu vou intercalar vídeos e minhas falas, meus comentários, opiniões, análises. E ocorre que no dia 23 agora, essa semana, o Ciro Gomes, no Repare Bem, encontrou o Eduardo Moreira e fizeram ali o que vai ser a primeira etapa de uma série de conversas que os dois se prometeram ao fim. Já estou dando esse spoiler, se você não viu, vá lá ver. E depois, no dia 26, o Paulo Giraldelli, o filósofo Paulo Giraldelli, professor Paulo Giraldelli, fez os seus comentários acerca da conversa de ambos. E aqui o que eu quero fazer é conversar sobre isso com vocês. Sobre o que foi a conversa entre Ciro e Eduardo Moreira e o que foi a minha opinião sobre o que entendeu, compreendeu e manifestou em seu canal de YouTube o Paulo Giraldelli, tá certo? Então fico aí com vocês, espero que vocês gostem da nova abertura e bora, pau no gato, ué. Vamos lá, ué, grande abacate. Bom, camaradas, de antemão eu vou pedir aí pra você se inscrever no meu canal, aperta o sininho, tá ali ó, tá na lousa que eu acho que não dá pra ler, a lousa é pequenininha, aquela lousinha ali com giz ali atrás, aqui ó, onde tá minha mão, aqui ó, aqui assim ó, aqui ó, legal, legal, legal. Então, se inscreve aí, você também aperta o sininho ali também para receber as notificações, o YouTube às vezes manda, às vezes não manda, você compartilha no teu grupo de WhatsApp, por favor, meu camarada, no Telegram, em todos esses aplicativos todos aí, você manda um alô no Insta também, você faz tudo aí, dá um hashtag no Twitter também, você vai fazendo isso aí. Sabe por que eu peço isso? Porque é o seguinte, cara, é um trabalho do caramba, é um trabalho que eu gosto de fazer, mas dá trabalho. Dá trabalho. Eu não ligo só o aperto o REC e saio falando. Quer dizer, eu faço isso também, mas agora eu quero fazer esse tipo, quando eu tiver de saco cheio, mas também fazer os animados, para poder mostrar as fotos. Eu tenho uma memória, é o cansaço, a minha memória, eu sei o que eu quero dizer, mas às vezes eu esqueço uma palavra, uma frase, de uma pessoa que eu estou falando, o nome da pessoa, às vezes eu tenho a imagem da pessoa, não tenho o nome, às vezes vice-versa, e aí fica um pouquinho mais animado. Eu sei que alguns de vocês já falaram para mim que são melhores formatos, e assim vai. Legal? Então bora. E aí, pô, tudo bem, legal. Então vamos nessa aí. O seguinte, o Ciro e o Eduardo fizeram essa conversa lá no dia 23, e foi uma conversa muito louca, foi uma conversa legal pra caramba. Eu vou te falar um negócio, assim, fazia tempo que eu não via um vídeo, assim, porra, emocionante. Eu achei bem emocionante, porque os dois, assim, bom, são caras preocupados com as pessoas, né, com a questão humana da questão, né? Você vê que o Eduardo Moreira vai lá e fala, não, o humano vem de humus da terra, humus, sabe? Aquilo que fertiliza o solo, o humus gera vida, ele gera todas essas questões aí. Então ele vai lá e fala um negócio desse. É muito louco quando o cara fala isso, né? Demonstra muita empatia, sentimento empático, né? Quando a gente vê hoje só manifestações antipáticas ou simpáticas, a gente acha que tem que avançar. Eu também acho, assim como ele está falando. Eu fiquei feliz dele usar uma coisa que é um argumento que eu uso muito nesse canal, usava até antes de conhecer Eduardo Moreira, né? Um elemento empático, né? Se colocar no lugar do próximo. Está na Bíblia, está em todos os livros sagrados, enfim, é uma coisa da civilização humana mesmo, é o que gera progresso, inclusive, né? A conversa foi muito boa em relação às questões econômicas. Eu gosto muito do jeito que o Eduardo fala. O Eduardo consegue ser até mais didático que o próprio Ciro, quando eu acho que o Ciro, já falei muitas vezes, o Ciro precisa rebaixar o discurso a um vernáculo mais popularesco, não por jocar dessas pessoas, não por isso, não, é para as pessoas compreenderem mesmo. Lamentavelmente, nós temos uma questão de analfabetismo funcional, nós temos problemas em que as pessoas não conseguem compreender texto, não conseguem entender o que estão ouvindo, mal conseguem falar o que estão sentindo, as pessoas rebaixam o discurso no vocabulário limitado. Vocês sabem de tudo isso, e a gente precisa aumentar a capacidade de compreensão dessas pessoas, assim, né? Por ser vanguarda, né? Vanguardismo, é por questão de, porra, querer ajudar o próximo, é a melhor manifestação de solidariedade, percebe? Eu acho isso, gerar educação. Porra, se a gente não consegue fazer uma educação numa universidade, numa faculdade, num colégio, em um monte de lugar, o YouTube serve também para isso. Não serve só para ficar falando mal da vida alheia, percebe? E mal do próximo também. Legal, eu gostei muito da conversa dos caras. Os caras são muito
instruídos e com muita vontade de fazer. Assim, eu não vou ficar falando muito sobre isso. Eu vou botar na descrição desse vídeo, ambos os vídeos. Os vídeos do Eduardo Moreira com Ciro, no canal do Ciro, e depois vou botar também o link para o canal do Giraldelli, para esse vídeo no canal do Giraldelli, em que ele faz uma crítica. E eu compreendo a crítica do professor. O professor, ele falou, olha, foi muito bom, foi legal, dá uma olhada lá. Mas, contudo, todavia, entretanto, aí ele vai lá e coloca uma situação adversa. Ele vai lá e fala, olha, o Ciro jogou uma casca de banana, algo assim, pro Eduardo, e o Eduardo caiu, escorregou. Quando o Ciro pega e fala o seguinte, Eduardo, tem um cérebro por trás disso tudo? E aí o próprio Giraldelli arremata falando que ele conduz a entrevista nesse sentido, e é isso que faz o Eduardo Moreira escorregar. Olha, nada além da verdade, professor Giraldelli, assim, se estiver ouvindo, né, e todos os camaradas dos nossos canais, e todos os camaradas que se interessarem em ver. Nada longe da verdade, totalmente longe da verdade. O Ciro, quando ele fala, há um cérebro por trás disso, o Eduardo Moreira faz assim com a cabeça e fala, olha, e é isso, papapá. Aí o Ciro continua. Vamos dar uma olhada nesse pedaço? Beleza. Do que estou falando? Eu estou falando da maneira como, em um determinado momento, o Ciro Gomes fez uma pergunta para o Moreira, que eu imaginava que ele ia dar uma resposta completamente diferente. Ele perguntou para o Moreira se havia um cérebro, né, na arquitetura da condução da economia brasileira, não por parte do governo, mas na condução das elites brasileiras, quanto à maneira como a sociedade está andando, a maneira como a economia está andando, a maneira como se decide sobre a vida dos trabalhadores, né? E aí o Moreira tentou dar uma resposta um pouco mais ampla, mas o Ciro conduziu a resposta de novo para mim, não, quero saber se há um cérebro no sentido de gente que se reúne para fazer a arquitetura dessa maneira de condução das coisas, né? Principalmente em relação ao predomínio do capital financeiro sobre o capital produtivo. Há pessoas, eles sentam junto, Aí o Moreira caiu na isca. Ou então o Moreira realmente pensa isso, né? Uma isca ruim do Ciro, que existe 12 famílias que almoçam juntas às vezes, né, e que realmente decidem explorar o trabalhador brasileiro raciocinadamente, ou seja, quase que como fosse uma conspiração. E aí você entra numa coisa que é fantástica. Mas então, qual é a justificativa da taxa de juros brasileira ser a básica desse tamanho, mas na prática a taxa de rolagem da dívida... Para começar, o seguinte, a diferença entre o 6,5% e o 200% é manter o fosso e fazer com que as pessoas que mandam a elite econômica desse país tenha sempre esse exército de trabalhadores que vai ser obrigado a trabalhar para eles. Peraí. Isso supõe um cérebro. Esse cérebro existe. Você sabe que essa é uma coisa que sempre o cérebro me questiona, quer dizer, ou seja, para que isso onde é que eles se reúnem e decidem isso? Isso. É a pergunta que sempre... isso é uma teoria da conspiração, porque as pessoas... Eu sei bastante bem o que você está dizendo, eu apenas tenho que tentar ver se as pessoas acreditam na gente, porque isso é absolutamente verdade. É isso, mas isso é o seguinte, ele é um sistema e de certa forma, uma sociedade... ela funciona quase como um organismo vivo. E um organismo vivo que vai se movendo para aquilo que defende... Isso, e o organismo tem um cérebro. Isso aí. E o cérebro é essa elite que a gente tem no país que concentra os bens de capital. Agora vamos... os bens de capital, vamos lá, isso é um exercício. Os meios de produção. Vamos raciocinar na ponta mesmo. Tá. Raciocinando juntos. Vamos lá. Isso quer dizer, cada um dos indivíduos que tem esse excedente e que quer fazê-lo multiplicar no curto prazo... e ao somar tudo isso, dá nessa construção desse fosso, ou você acha que tem um cérebro que a partir de certas cabeças, não todas, não, que tem se reúnem, fazem um jantar e combinam quanto é que vão dar de dinheiro para a imprensa garantir que não tem outra versão da lucidez ou da racionalidade econômica? Vamos lá, que existe no Brasil 2 dúzias de famílias que efetivamente
sentam, se reúnem e definem, talvez não nesses termos, mas os rumos do país, eu não tenho a menor dúvida. Não tem disso ninguém, a Nenhuma. menor dúvida. Tá vendo, professor? A situação é que o Ciro fala essa situação, o Eduardo compreende aquilo como um organismo, o Ciro fala, tem um cérebro no organismo. Aí o Eduardo fala, tem um cérebro no organismo. Existe mesmo. Eu sei que o Ciro é um cara dirigista, ele vem tomando as entrevistas dele, podem reparar isso na entrevista com a Tabata Amaral também, há uma certa direção. Ele quer conduzir, não há problema nisso, tem jornalistas que fazem isso com muita maestria, apresentadores de programa, de talk show, o Jô Soares fazia muito isso, e o senhor professor Giraldelli foi entrevistado, sabe muito bem. Então, há pessoas que levam a entrevista para cá, para lá. Há outros tipos de jornalistas, de entrevistadores, que fazem com que a pessoa se sinta totalmente à vontade e ela dê o encaminho da entrevista. No caso, o Ciro é dirigista nesse aspecto. É um aspecto particular, pessoal e personal do Ciro. Ele é um dirigista, ele é um político. Ele é um político com caneta, com muitos mandatos, com muita experiência. E ele sabe o que ele quer tirar da entrevista, o máximo sumo, uma coisa boa para a audiência dele, né? No canal de YouTube dele, né? O senhor errou, né? Eu sei que o senhor não errou de propósito. Ele não tem um canal de TV. O Ciro tem um programa de YouTube, o Ciro Gomes, tal, que é o perfil dele no YouTube, que agora está crescendo, já está com 107 mil inscritos, muito louco. A questão que eu penso é que o senhor falou uma coisa, e aí eu tendo a concordar com o senhor, é o seguinte: quando falam que eles não têm esse... Eu tendo a concordar em partes ainda com o senhor, quando o senhor fala, não há uma questão... Como que eles ignoram a questão sociológica, ideológica, cultural, humana? Mas se o senhor reparar bem, e repare bem, você vai entender que o Eduardo ele tem esse elemento muito parecido com o seu. O Ciro parece, por vir de dentro, ele já consegue compreender politicamente, ou seja, com quem tem caneta e quem não tem, ele consegue compreender os espaços, como que eles se configuram. Agora, não dá para você dizer que não haja, Paulo Giraldelli, professor, um certo dirigismo também nas classes dominantes. Está lá em Marx. Você falou do capital autômato. Sim, o capital autômato que se transforma ele próprio num sujeito a mover, junto à luta de classes, a mover os ciclos históricos. Concordo com isso está em Marx, você não descobriu a roda, nem eu. Agora, há sim as formas como as pessoas, os indivíduos e os coletivos, os grupos de interesse, se conformam dentro dessa questão como um todo. Não é verdade, professor? Se conformam dentro, como engrenagens dessa máquina. Né? Então, o Ciro vem e fala assim, não, é só engrenagem. A gente compreende. O Eduardo já vem com essa outra questão. Né? O Ciro fala das engrenagens, o cara fala da máquina, e você dialeticamente percebeu que há esses dois, mas o senhor está rejeitando na sua fala a questão de que há livre-arbítrio dessas pessoas fazendo isso. E o Ciro, quando fala um negócio desse, ele não fala de quem, ligou aí a câmera e começou a falar baboseira. Na verdade, o Ciro Gomes viveu isso. Ele sabe, por exemplo, que no governo do Fernando Henrique, ele e o Chico, que eu esqueci o nome, o Chico alguma coisa, operaram um banco central paralelo no apartamento de fulano de tal, e no dia seguinte uma série de índices econômicos flutuaram, e isso também refletiu em vendas, influência, né, as informações dadas por dentro daquele banco central paralelo ali, e muitas pessoas ganharam dinheiro enquanto outras perderam. Certo? Então as pessoas foram avisadas, ou seja, isso existe. Da mesma maneira com que o Collor avisou seus amigos na época que ele ia confiscar toda a poupança, e muitas pessoas se mataram porque não sabiam, perderam tudo do nada, acharam que perderam, né? Depois a gente viu que as pessoas recuperaram uma parte disso. E ao mesmo tempo, algumas pessoas se salvaram, e aí você viu que houve informação privilegiada para essas pessoas. É nesse sentido que o Ciro trabalha, professor. E é dentro de quem já operou a máquina, sabe muito bem que isso pode ser feito ou não. Dessa mesma maneira, uma série de outros acordos. E dessa mesma maneira, sim, há organismos em que há grupos de interesse que se reúnem pelo planeta e nacionalmente também, que eles se conjuntam ou não. Mas há, dentro do Brasil, grupos de interesse, que são essas famílias poderosas dos bancos,
também das mídias, que elas decidem como que elas vão dar certa informação, como que elas não vão dar certa informação. O jornalismo é construído muito mais pelo que ele não dá do que pelo que ele dá. Como o jornalismo influencia os humores econômicos das civilizações, das populações, e como que isso faz com que, tendo nós bolsas, né, como que os valores de ações flutuam, valores de uma ação de uma empresa tal, de um derivativo, de qualquer tipo de ação espelhada, qualquer coisa nesse sentido. Como que há umas flutuações? Quem que causa isso? São os humores. Os humores vêm de onde? Além da cabeça de certas pessoas. Dos humores, ou os humores particulares, mas os humores da opinião pública, ou da opinião publicada. O senhor deve concordar com isso. Então não há dúvidas que há pessoas, grupos, pessoas de interesses, com seus interesses, que se reúnem para dizer o que elas querem. Como? O quê? A manutenção do seu poder, a manutenção das informações, a manutenção do seu poderio econômico, a manutenção do status quo. Também está em Marx isso. Então, o senhor usa Marx para um momento, mas não usa para o outro. Tem que usar. O Marx não disse que não há um certo dirigismo elitista nas questões pela existência do capital autômato. Ele mostra que o capital autômato, por sua existência, a gente não vai conseguir compreender dentro do materialismo histórico qual que vai influenciar mais. Se é o capital autômato, essa vontade selvagem de predar a economia como um todo, porque quer puxar o lucro só para si, mas também se há um certo dirigismo em que elementos disso aplica a sua tarefa, são tarefas da elite no caso, de se manter lá, claro. Aqui em São Paulo a gente diria, é a cara da elite fazer isso, né? Como é a cara do pobre fazer tal coisa, como é a cara de fulano de tal fazer tal coisa, né? Então usam esses poderes, essas influências que se amalgamam com a questão do capital autômato ou não. Não é isso, professor? É uma pergunta que eu deixo aí, tá aberto, não é um convite ao diálogo, não vou mais fazer vídeos assim por hora, mas tá aí, para o senhor responder se o senhor quiser. Um abraço e camaradas todos vocês que viram até o final, escreve aí um abacate reparista, né? De repare bem, um abacate reparista. E, pô, se inscreve aí, legal, curte, tudo bem, escreve aí nos comentários, aumenta a relevância do meu canal. Tá? Tô perdendo muito inscrito. Eu ganhava 1000 inscritos por mês, agora eu tô ganhando 20 por mês. É um negócio de louco, viu? E aí é por conta de, tudo bem, isso aí vocês já mais ou menos sabem, já deduziram, né? Ninguém é bobo, certo? Então um abraço para vocês, camaradas. Tchau, tchau.